Mas entrei na Metroform, eu enxerguei uma gama, né? Um mundo, pode-se dizer assim, que eu não conhecia. A gente Legal. passava em frente aos prédios, você até olha por curiosidade, vê aquelas gruas enormes, mas você não imagina como funciona. A gente até nem imaginava que aquelas peças que estavam na obra, aquelas proteções externas, aqueles escoramento, era locado. A gente nem passava, não, aquilo ali deve ser propriedade da obra, né? Que eles fazem a construção e com o tempo você vai entrando dentro do mercado, você começa a entender, né, como realmente funciona e você vê que é um universo, cara. Construção civil é um universo, desde a parte da logística, da mão de obra, prestação de serviço, locação de equipamento. É um universo realmente. E aí, amigos da construção, estamos aqui novamente, um novo episódio aqui. Eu sou o Renato Caetano, sou host aqui do podcast da Metroform. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial. Nós vamos falar com o José Fernandes. Ele é coordenador de logística da Metroform, já tem mais de 5 anos de experiência e veio aqui para passar um pouquinho da experiência dele para nós aqui. E aí, José? Tudo bom, Renato? Beleza? Prazer estar aqui, Joia, cara. que legal, cara. Tudo bom? É um prazer nosso ter você com a gente, né? E esperamos aí poder conhecer você como profissional e, acima de tudo, pegar algumas dicas aí, né, para o segmento da construção civil. A gente sabe que a logística hoje dentro da obra é muito importante, né? Talvez seja o fator mais preponderante da parte de planejamento. Com certeza. E ninguém mais como você, né, engenheiro formado em produção, quer dizer, sabe muito bem como colaborar com esses desafios Claro, aí, claro. né? Mas aí, José, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, lá na Metroform, como que você veio para o ramo de locação. Enfim, conta um pouquinho para nós aí. Tenho certeza que o pessoal está interessado aí em conhecer a sua história. Show. Renato e amigos que estão assistindo, eu já estou há 6 anos nesse ramo, né, de locação de equipamentos, né? Entrei na Metroform na época como estagiário, mas mais ali na parte do SDR, prospecção, verificação de contrato, né? Um tempo desci para a operação e de lá para cá, né, tive, graças a Deus, aí uma excelente ascensão ali galgando sempre funções dentro da empresa, passando tanto pela parte de produção, tanto pela parte de logística. Então, a gente está diretamente ligado à operação logística mesmo da obra, né? Reduzindo o quantitativo de frete que a gente pode mandar para o pessoal, planejando e organizando os fretes para os clientes aí. Legal, Zé. Muito bacana. E conta para nós aqui um pouquinho do seu aprendizado lá, do seu dia a dia. Como é que foi, né? Conta um pouquinho para nós. Sim, sim. Eu, como você bem disse aí, né? Formado em engenharia de produção, né? A gente estuda muito a parte ali de produção mesmo voltado para indústria, né? Indústria automobilística nesse sentido. Mas entrei na Metroform, eu enxerguei uma gama, né? Um mundo, pode-se dizer assim, que eu não conhecia. A gente Legal. passava em frente aos prédios, você até olha por curiosidade, vê aquelas gruas enormes, mas você não imagina como funciona. A gente até nem imaginava que aquelas peças que estavam na obra, aquelas proteções externas, aqueles escoramento, era locado. A gente nem passava, não, aquilo ali deve ser propriedade da obra, né? Que eles fazem a construção e com o tempo você vai entrando dentro do mercado, você começa a entender, né, como realmente funciona e você vê que é um universo, cara. Construção civil é um universo, desde a parte da logística, da mão de obra, prestação de serviço, locação de equipamento. É um universo realmente. Legal, bacana. Ô Zé, conta um pouquinho para nós como é que é esse desafio diário, né? Que eu sei que a logística é uma parte do processo, né? Eu sei que está intrinsecamente ligado com vocês lá da logística, a parte comercial, a parte de projeto, né, parte de cadastro, contrato. Como é que a gente equilibra aí esses pratos aí para que no final o cliente consiga ser atendido dentro do prazo que foi combinado? Sim, é um desafio, Renata. A gente sabe que a gente está num setor que é muito dinâmico, né? Construção civil é uma área muito dinâmica e a gente ali, por estar na logística, por estar no processo final, né? A gente fala que é o último ciclo do cliente, é a parte da logística que é a entrega. E a gente sempre está fornecendo informações para o cliente desde o início do contrato.
Então, às vezes, o cliente Legal. está fazendo somente uma prospecção com a gente, tem interesse em fechar uma pré-concretagem e já está entrando em contato com a gente. Por quê? Porque ele precisa seguir um cronograma. Bacana. A gente sabe que o pessoal, a mão de obra mesmo da construção civil, eles só são remunerados quando o pessoal concreta a laje. E isso gera, né, uma certa pressão dentro da consultora que acaba transpassando para a gente que somos fornecedores, tanto de serviço quanto de locação de equipamento. Então é muito dinâmico. A tratativa com o cliente tem que ser sempre direta, dia a dia, colhendo o prazo, dando feedback para ele e também orientando, né? A gente sabe, o mercado está bem aquecido com isso. Todos os dias ingressam colaboradores, né? Dentro da construção civil, às vezes o pessoal não tem muita experiência, outros já tem bastante experiência, então a gente tem que sempre ali, né, ter aquele jogo de cintura para orientá-los eles, para a gente conseguir ter um processo aí, né, uma construção para eles bem ágil. Legal, bacana. E falando um pouquinho internamente, né? Como é que é o processo de planejamento, assim, dentro da Metroform lá? Como é que vocês se organizam? Eu acho que acho que o pessoal tem um pouco de curiosidade de saber, né? Sim, sim. Aliás, nem todos sabem, mas existe uma esteira, né? De que vai passando de mão em mão aí para que a coisa aconteça lá no final, né? E como é que se orquestra isso aí? Hoje a gente trabalha lá basicamente com duas esteiras, né? Pode-se dizer assim, falando em parte de processo dentro da empresa, que elas têm que correr separadamente, mas elas têm que andar em paralelo. Tá? Uma parte da esteira é a parte de comercial, projetos e visita técnica. Né? O pessoal de comercial colhe a informação do projeto do cliente, passa para o nosso departamento técnico, com isso eles conseguem orçar o quantitativo, né, para poder executar aquele projeto. Com esse orçamento, nós da logística já temos uma prévia visão do que a gente consegue pedir para o cliente. Legal. Até aí o contrato talvez nem esteja fechado. Enquanto isso, o pessoal do SDR, né, de contratos lá já vai correndo atrás de documentação, pegando dados do cliente, aquela análise financeira, todo aquele processo. Só que em paralelo a isso, o pessoal da operação ali já tem que enxergar o que aquele projeto representa em equipamentos. Né? O pessoal de suprimentos da construção, eles enxergam muito metro. Metro linear, se for proteção, metro quadrado, se for escoramento. Só que para nós da operação, para a gente poder produzir, executar e expedir esse material, a gente trabalha com peças. Então, assim, o pessoal de orçamento faz esse levantamento para a gente, passa lá, e a gente, com isso, faz uma análise de toda a nossa produção. Hoje a gente trabalha com uma série de clientes simultaneamente, né? Em 2 unidades. Temos aqui em Guarulhos e também temos em Sumaré. Abrindo um parênteses nisso aí, José, o Paulo teve aqui, né? Conversou com a gente, e ele comentou na ocasião que a gente tem mais de 280 peças, acessórios, que combinados vão transferir isso em X tipos, né, modelos, soluções de proteção coletiva, né? Uhum. Cara, como é que é essa loucura de, na hora do projeto, ter... Como que é essa questão? Justamente, Renato, esse é um diferencial da Metroform no mercado, né? A gente consegue enxergar alguns dos nossos concorrentes. O pessoal não tem uma vasta variedade de suportes para fixação independente da laje. Sim. Né? Então, assim, independente do método construtivo, nós da Metroform temos o equipamento que vai atender a obra. Né? E isso é excelente para o cliente. Para a gente, internamente, a gente tem que ter muito mais organização com isso. Né? Então, você pensa, todo mundo que está envolvido na operação tem que ter esse conhecimento até técnico mesmo. Né? Hoje eu faço parte da logística, mas eu tenho que ter um conhecimento técnico para poder adaptar o projeto do cliente com o que eu tenho disposto no pátio. Tá, dando um exemplo aqui, o cliente está executando um escoramento convencional, chega lá em cima, o barrote dele tem uma espessura maior do que o suporte que a gente tem convencionalmente. Então, a gente tem que saber enxergar isso antecipadamente para poder trocar o suporte do cliente. José, então eu estou entendendo o seguinte, ó, até com isso que você disse aqui. Vamos dizer, você é formado em engenharia de produção, né? Você está trabalhando diretamente na logística, mas no final do dia... Você está ali também olhando o projeto e fazendo essa interface junto com o pessoal que está desenvolvendo o projeto. Ou seja, você não recebe de maneira cega o romaneio para entrega para o cliente. Você trabalha para entender se aquilo que chegou para você realmente condiz com a solução que foi combinada. É isso mesmo? Exatamente, Renato. E até se tratando da parte de escoramento mesmo, a gente ali tem a capacidade de analisar
o projeto do cliente e adequar o projeto dele ao que a gente tem disponível em Pátio. Isso, no final das contas, é bom até para o cliente. Porque se a gente consegue adaptar o que ele tem de perspectiva de montagem com o que a gente tem em Pátio, a gente consegue fazer uma logística mais ágil. Legal. E logística mais ágil é prazo, e prazo lá na frente para ele, você reduz em faturamento, né? Resulta em faturamento. Verdade. Tá vendo, pessoal? Por isso que é importante, né, ter a pessoa com uma função específica, especialista, né, na área de logística, mas é interessante também que a pessoa tenha uma participação na área de projetos, tal, para entender um pouco melhor. Porque não é só separar material e carregar, né? Na verdade, a gente depende também dessa interface, né, da logística, que conhece do projeto, conhece do que foi fechado lá na ponta com o cliente, para a gente dar, vamos dizer assim, a qualidade total, né, e o respaldo que é necessário, né? E José, sabe o que eu queria perguntar para você? Recorreu para mim agora. Como que você vê a questão de assistência técnica? Porque hoje, a Metroform, eu sei que ele tem alguns engenheiros, né, que rodam obras, né, e que a função deles não é somente orientar ou dar treinamento para que as pessoas consigam não só interpretar a parte de projeto, mas também que ganhe eficiência na montagem dos nossos equipamentos, né? Mas eu sei aqui, mas eu gostaria até que você comentasse um pouquinho com a gente, como que o pessoal, o engenheiro de campo, né, o assistente técnico, como é que esse cara ajuda a logística hoje? Qual que é a parte dele que, vamos dizer assim, ele faz um show ali atrás das cortinas, sim, né? Que exatamente. Eu sei que faz um diferencial enorme lá para vocês, sim, né? Sim. Renato, hoje eu posso afirmar, tá, o assistente técnico é o principal braço da logística dentro de uma locadora, dentro da Metroform. Qual que é a principal função do assistente técnico? É realmente fazer essa comunicação de projeto, assistência e a real demanda dele em campo. Legal. Voltando ao que eu disse, a construção civil é muito dinâmica. Às vezes, o que está em projeto do cliente, você vai no pátio do pessoal, você vai dentro da obra, aquilo muda, né? Existem diversas modificações dentro da obra. E o assistente técnico é um principal braço por isso. Ele é treinado, né? Todos são engenheiros, todos são da construção civil, justamente para isso. Para entender a solução do cliente in loco, dentro da obra, transpassar isso para o projeto e, em paralelo, sempre munir a logística de informação. Se o assistente técnico está dentro de uma obra, entende que um patamar acima, a obra vai aumentar de projeção, vai demandar muito mais materiais para a gente, e isso já chega através da gente, através de um alerta no sistema. Ele pontua dentro do nosso CRM que já chega um alerta para a logística. Ó, cara, daqui tantos dias, esse cliente aqui vai precisar de um volume expressivo de material e vocês têm que começar a se planejar internamente. Além das adequações técnicas também que eles são capazes de fazer, adequando também, como eu disse aqui, do nosso material em pátio. Legal. E, cara, você consegue imaginar uma empresa de locação, né? Que a gente fala que não é só peça, não é só sistema, mas é uma engenharia embarcada, até por conta do projeto, da variedade de peças e tal. Mas você consegue imaginar uma empresa dessa sem um assistente técnico tocando direto lá junto com o cliente? Como que seria a logística sem o apoio de um assistente técnico? Porque a gente sabe que nem todas as empresas têm, né, um técnico dedicado de campo que possa fazer essa interface, né? Você já chegou a se pegar pensando como que seria a sua vida sem um apoio desse externo? Cara, hoje uma locadora que se não predispõe ali a ter um assistente técnico dentro de uma obra, cara, com certeza vai transformar aquilo numa bagunça. Né? Não vai ter alguém coordenando, não vai ter alguém batendo os para ali, né? Direcionando o cliente, orientando a montagem. Principalmente orientando a montagem, né? Para ter uma estrutura segura dentro da obra. Sim. O pessoal de obra, eles querem executar a montagem a todo custo. A gente sabe que, infelizmente, o pessoal da construção é assim. E o técnico está justamente para orientar. Puxar a orelha quando é necessário. Orientar a montagem correta quando é necessário. E passar as informações para dentro da empresa. Né? Que o assistente técnico, ele está em loco. Por mais que a gente... da logística pode pegar o telefone e ligar para o cliente, a gente não está em loco na obra. E realmente o assistente técnico são os nossos olhos. É os olhos da empresa dentro do canteiro de obra. Tanto da parte comercial, da parte de projeto, da parte da logística. A gente tem que ter esses olhos dentro da obra para a gente poder acompanhar todo o processo do cliente. Legal, cara. Muito bom.
Conta aí, vamos deixar um pouco mais leve esse papo aí, vamos dar um pouco de risada. Você tem algum caso, assim, que você lembra que aconteceu com você, assim, coisa bem, assim... algo que foi até interessante que aconteceu aí nesses anos de logística, entre interface sua com o cliente e tal, que você fala assim, poxa, eu nunca pensei que iria ver isso ou ia passar por isso. Tem alguma coisa aí interessante pra você citar pra nós? Cara, tem uma história, Renato, até é recente isso, né, que aconteceu. Volto a dizer, construção civil, cara, tá bombando. E a gente sabe que a mão de obra do mercado tá difícil para todo mundo. Né? Aqui no Brasil, qualquer ramo que você for conversar, qualquer pessoal, qualquer ramo, tem uma certa dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, né? Pô, esses dias eu recebi uma ligação, Renato, o cliente, pô, Zé, tudo bem? Sou da consultora XPT, preciso tirar material com você me ajuda aí? Eu falei, não, cara, tô disposto. Qual que é o seu cronograma aí? Não, só um minuto, Zé. Vou falar com o mestre aqui. Aí sumiu uns 10 segundos, aí voltou. José, cara, é o seguinte, ó. Você manda pra mim todo o seu escoramento de laje, daqui 15 dias você manda o travamento de pilar pra mim. Aí eu falei, não entendi, meu amigo. Como assim, José? Manda o escoramento de laje, 15 dias você manda o travamento de pilar, cara. Falei, meu amigo, você não vai conseguir executar sua obra desse jeito. Como assim? Falei, cara, sequência construtiva, método construtivo. Você tem que travar os pilar, você vai, sobe, escora as vigas, trava as vigas, depois você vai pensar no escoramento de laje. Ele, só um minuto. Voltou, falou com o mestre. José, pode programar, cara. Programa do seu jeito aí que vai dar certo. Caramba, então... a gente, né? A gente não imagina, né? Mas com tempo de estrada, às vezes a gente acha que é uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio também tem que ser dito, né? Tem que ser dito, cara. Tem que ser dito, né, cara? Sim. E aí até nisso, né? Agora você imagina, né? Se é uma pessoa que também tá lá do outro lado e não tem uma experiência, né? Eu sei que você é um profissional que fez job rotation dentro da Metroform, sim. né? Eu acho que isso é que tornou você uma pessoa completa, né? Porque você conseguiu passar por vários setores ali dentro. Você consegue entender, às vezes, até ali uma falha de comunicação, um ponto cego ali na esteira. E por conta disso que você consegue fazer a coisa acontecer, né? Porque... A gente sabe, a empresa vai crescendo e os processos, eles nunca vão permanecendo. Você tem que estar ali sempre fazendo um upgrade ali a todo momento, porque senão vira um apagar de incêndio, né? Sim. E pegando isso até como ponta, né, pra gente conversar aqui, como é que você vê essa evolução, né, de quando você iniciou lá, toda essa trajetória, porque a gente sabe que a gente tá toda hora trabalhando processo, pessoas... Comenta um pouquinho como é que foi essa passagem aí para você. Quando eu iniciei na empresa, Renato, ela tinha por volta de 50 a 60 funcionários, né? Então, uma empresa que estava ali do estágio pequeno para médio porte. E a gente já tinha uma gama muito grande de clientes, né? A Metroform sempre teve um nome forte no mercado. E com isso a gente sempre conseguiu, né, absorver demandas e fazer os atendimentos. Legal. Só que de lá para cá, cara, de 3 anos para cá, a empresa, assim, deu um boom. A gente, claro, acompanhando o crescimento da construção civil, mas sempre melhorando os processos internos. Eu acho que um grande diferencial da Metroform também é sempre estar se inovando. Inicialmente, quando eu comecei lá, a gente não trabalhava com essa parte de rede de proteção, era somente proteção metálica. A gente ingressou nessa parte de rede de proteção e também agregou um novo faturamento para a empresa, que além de ser a locação dos materiais, né, metálicos, sim, a venda do produto de rede e a execução do serviço em obra também. E com isso a gente conseguiu expandir, né? Hoje está lá para 200 e mais funcionários, eu sei que vai continuar crescendo, mas justamente... Já estamos com 250 já, cara. 250, muito bom, cara, muito bom. E eu enxergo, né, a gente consegue enxergar, a gente que está ali dentro, o potencial que a empresa ainda tem para crescer mais. Legal. Né? Sempre investindo em educação, sempre investindo em treinamento, trazendo o pessoal para perto, sempre buscando novos clientes no mercado também, expandindo sempre para outras regiões, né? Sim. A gente tem recente aí uma filial em Sumaré também, que é estrategicamente escolhida ali para a gente conseguir atender de forma muito mais rápida e ágil os nossos clientes do interior. Sim. E já pensando em outras unidades aí também, né, Renato? Pessoal, a gente não pode contar aqui, mas contar. aí tem
vamos dizer, mais 3 filiais aí no forninho, né? Vamos aguardar, né, Zé? Já tá saindo. Logo. Exatamente. E isso é um desafio, né? Isso é um desafio para todos nós que estamos lá dentro, né? Legal, a gente sempre quer crescer junto com a empresa. Tenho certeza que a gente vai muito longe ainda. Não tenho dúvida, cara. A gente vai crescer bastante, né? A empresa é uma empresa séria, né? Uma empresa que jovem, né? Sim. Acho que energia é o que não falta lá, Energia né? não falta pra gente. Vamos abrir mais umas 10 unidades aí. Com certeza. Vamos chegar lá. Logo, ó, o Zé vai ser diretor de logística, hein, Zé? Em breve, hein? Ô, Zé, e conta aí pra nós aí um caso, assim, que ficou marcante pra você nessa trajetória ali da logística. Eu digo aqueles casos que, putz, aconteceu isso aqui e agora? O que eu faço? Você tem alguma coisa aí que vem em mente aí? Tenho, cara, tenho. A gente tem um cliente, né, muito importante, muito grande no interior de São Paulo, que fez uma obra aí para mais de 10 torres, né? E ele fechou com a gente, Renato, a obra do início ao fim. Que a gente fala lá dentro da Metroform, que é o pacote, né? Então, travamento, escoramento, proteção coletiva, alvenaria estrutural, né, no geral, e a parte de serviço de rede de proteção também. E atender esse cliente foi muito difícil, porque ele tinha um prazo muito reduzido. Ele tinha um prazo de atendimento com a gente muito reduzido. E, pô, descia as listas pra mim lá do pessoal de projeto, eu olhava, cara, a gente não dormia. A gente olhava assim e falava, como que eu vou atender esse cliente aqui? Puxava o telefone, meu amigo, pô, é muito material, você vai trabalhar com isso daqui tudo de uma vez? Não, José, eu tenho 3, 4 frentes. Material aí. Você tem que me atender. Reunimos todo mundo lá dentro da empresa, né? Investimos em matéria-prima, contratamos mais pessoas, hora extra todos os dias, aos sábados também, final de semana, até domingo a gente chegou a trabalhar, justamente para conseguir atender esse cliente, né? E no final, quando a gente viu lá a estrutura subindo, pra gente foi um alívio muito bom, né? É muito gratificante você tá dentro de um projeto, né? Por mais que a gente esteja ali fora do canteiro de obra, mas a gente conseguir enxergar, né? Uma construção daquela que é muito grande mesmo, subindo lá e você saber que seu suor tá ali dentro, né? Você saber que você, junto, claro, com toda a equipe, com todo o time, trabalhou para que aquilo aconteça. Isso aí realmente foi um desafio bem grande que a gente teve lá. Que legal, cara. E isso realmente marca a gente, né? Marca. Porque nós vamos recebendo desafios que a gente nem imaginava que ia ter capacidade, vamos dizer, para desenvolver, né? Exatamente. Mas hoje, realmente, a empresa ela é reconhecida porque nós estamos nas maiores obras de São Paulo, né? E todos os projetos mais complexos sempre chega para o nosso setor de engenharia. Exato. Antes de ir para o mercado, né? Então, assim, é muito legal a gente trabalhar junto com o pessoal já de levantamento de custo, né? Porque o cara tá ali, ele não tá só olhando o custo, quanto que eu vou gastar, ele já tá olhando qual que é a solução, como é que eu vou resolver esse problema aqui, porque a gente sabe que para juntar arquitetura com engenharia, cara, você tem que ter bastante, assim, experiência, né? Sim, claro. Tem que ter uma experiência enorme. Então, eu acho que isso também é algo que traduz aí a Metroform tá no que tá aí reconhecida no mercado, né? Sim, e isso, Renato, é justamente o diferencial da Metroform, né? A gente tem um departamento técnico ali capaz de entender a melhor solução para atender o cliente. E além da gente poder desenhar essa solução, a gente tem um material posto em pátio, né? Então, a gente consegue atender o cliente em todos os métodos construtivos que ele tem lá dentro do canteiro dele. E isso é realmente um diferencial para a gente. Além disso, a gente trabalha com todos os sistemas de proteção também. Então, de repente, uma construtora que precisa fechar, um exemplo ali, a bandeja, né, que o pessoal chama lá da para-lixo, produção de alvenaria, pré, pós-concretagem, linha de vida. E para o cliente fechar com diversas locadoras, que tem diversos tipos de sistemas em obra, fica muito difícil gerenciar isso. A consultora tem muita dificuldade de gerenciar 5, 6, 7 contratos, né? E o pessoal fechando com a Metroform tem esse benefício de poder gerenciar somente um contrato. Por mais que seja diversas linhas de equipamento, eles estão falando somente com uma empresa. É um departamento técnico, é uma logística que vai poder atender ele. A parte financeira para ele também poder faturar isso é muito mais simplificada. E isso realmente é um diferencial da gente no mercado também. Legal. Ô Zé, eu não sei se você sabe, mas a gente deixa aberto para perguntas, né, para alguns de nossos clientes, e a gente sempre está recebendo aqui, eu mesmo estou com o WhatsApp aqui, acabei de receber aqui uma pergunta até interessante. Eu falo que é um tema bastante complexo, né, um tema complicado, porque
eu sempre tô com... Eu tenho o costume de visitar muitas consultoras, eu sempre tô no canteiro de obra, eu estou nos escritórios, tenho acesso à diretoria, e sempre o pessoal tá, pô, Renato, me ajuda, poxa, eu tô com uma dificuldade aqui, é uma coisa de mercado, né? Ponto que a gente tem que ficar treinando as pessoas. Mas, assim, o assunto que eu queria comentar com você aqui é sobre indenização de equipamento, né? É um assunto bastante complicado, né? Porque na relação comercial, o que a gente menos quer é chegar no ponto de indenização, né? Porque o objetivo da empresa é entregar um projeto de engenharia eficiente, uma solução aliada a um equipamento com manutenção, um equipamento que tenha essa capacidade de criar solução, que é o que a gente comentou até agora, né? Aí, falando um pouco de indenização, ô Zé, eu queria que você comentasse um pouco da parte da logística, o que você vê que acontece muito, assim, que é corriqueiro acontecer, e que você acha que pode ser ponto falho e ponto de melhoria, né? Para que os nossos clientes, para que o pessoal do mercado da construção civil em geral, não só como nós, fornecedores, mas tem outros fornecedores de mercado também, como que eles podem trabalhar para mitigar esse risco, né? Que é o risco da indenização, né? Sim. Falando desde o início do fechamento, Renato, como você bem disse, a gente nunca quer que um contrato gere indenização. A gente é uma empresa locadora, a gente quer fazer a locação, quer que esse material retorne para que a gente consiga fazer manutenção e fazer ele girar. A gente sabe que isso acaba acontecendo. Então, falando por parte do cliente, inicialmente, o que eu vejo como falho, somente nas consultoras que a gente costuma trabalhar, é que o pessoal não define um budget, não define o orçamento para a parte de indenização. A gente sabe que não é o ideal, a gente sabe que o pessoal... que o material tem que retornar todo para a Metroform para não gerar indenização, mas a construção civil é muito dinâmica, né? O pessoal trabalha ali em ritmo acelerado, muita movimentação de material. Então, acho que o primeiro passo era realmente o pessoal começar a definir. Já existem algumas construtoras que já fazem isso, só que eu vejo que não é muito um padrão de mercado, tá? Acho que se o pessoal começar a separar, pô, o meu orçamento para locação é X, separa uma pequena fatia daquele bolo para indenização, porque a gente sabe o que vai acontecer. Por mais que o canteiro seja organizado, por mais que o pessoal envie para a Metroform um conferente, por mais que o pessoal consiga fazer a locação do material dentro do canteiro, tá sujeito, entendeu? Sempre está sujeito a alguma perda. Então, acho que inicialmente era realmente separar uma pequena fatia do bolo ali para poder pagar a indenização final. Agora, José, a gente vê bastante acontecendo, né? Para esse tema de indenização, que eu acho crítico, a gente recebe muito caminhão lá com material desorganizado. Às vezes até um caminhão que poderia vir com, sei lá, 10 toneladas de equipamento, poderia ser melhor trabalhado a composição de carga, né? Para que o cara também não só olhando a indenização, mas também que ele tivesse um custo de transporte menor. A gente vê que às vezes o caminhão chega lá com 3 toneladas, todo bagunçado, as peças todas jogadas. E assim, como que um caminhão desse, com todas essas peças desordenadas, como é que o cara sabe quanto de peça tem em cima do caminhão e ele tem a certeza da quantidade que saiu de obra é a mesma quantidade que está chegando na locadora, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Porque isso é uma dor que você mesmo já... Várias vezes eu vi você falando com o cliente, né? Olha, separa o material em obra antes de carregar, aí você separa por família. Quando você for carregar o caminhão, você conta cada tipo de equipamento, aí você acomoda no caminhão. Eu sei que você tem esse zelo e vi você já por diversas vezes orientando construtora, né? A fazer dessa forma. O Paulo Vettori também... e outros assistentes já tiveram em obra treinando o pessoal, mostrando como que seria uma logística de retorno do material. E a gente sabe que tem muita construtora que tem basicamente quase que indenização zero, porque implementaram essa prática, né, de ter, primeiro, um cara responsável na obra pela gestão do material, não só do material
proteção coletiva, escoramento, travamento, mas também de todos os tipos de máquinas que tem, que a gente sabe que entra e sai dentro de um canteiro, né? Então, como é que você vê isso, né? Essa questão de organização na obra para chegar para a Metroform? Eu sei que você tem alguns tratados com algumas grandes consultoras de São Paulo. Como é que é? Me explica um pouquinho. A logística reversa, Renato, do material em obra é tão importante quanto os carregamentos. O que acontece? Algumas construtoras acabam negligenciando esse retorno do material para a locadora, né? Eles pensam assim, não, o material está aqui, o caminhão vai encostar, a gente vai jogar o que tem em cima e vai devolver. Isso gera alguns impactos, tá? Tanto financeiro para a própria construtora, quanto por parte de organização mesmo dentro do canteiro de obra. Né? A gente sempre recebe caminhão lá na Metroform que, como você bem disse, o pessoal manda um veículo truque, né? Para quem não sabe, a capacidade é 12 toneladas com 3, 4, 5 toneladas. Quer dizer, o cliente está tendo um custo extra, além da indenização, se não devolver, também da própria logística, do próprio veículo, da quantidade de veículos que ele tem que mandar para a Metroform. Então, a gente sempre orienta o pessoal a separar o material realmente por família. A gente manda fotos ilustrativas de como que deve ser feito esses pacotes. A gente já trabalha com aquelas peças tem muito tempo, então a gente já entende como é a melhor forma de alocar aquele equipamento em cima de um caminhão. Então, a gente sempre despacha esse material para o cliente para que dentro do canteiro de obra ele consiga organizar, ordenar e carregar para a Metroform de forma mais orientada. Né? Tem sempre o bordão que o pessoal fala, né? Encosta o caminhão na porta da obra para carregar, pega a bobcat e joga em cima. Tem engenheiro que, infelizmente, ainda faz isso hoje em dia. Nossa. E é o mesmo engenheiro que lá na frente vai cobrar do nosso departamento financeiro um desconto. Porque, não, isso aqui não saiu daqui. Não, essa peça eu não devolvi danificada. Fala, pô, cara, você carregou com o bobcat. Chegou a informação pra mim que você pegou uma bobcat, pegou as peças e colocou em cima do caminhão. Então, assim, como que a gente consegue garantir que aquele equipamento vai chegar, primeiro, todo dentro da locadora? Porque se ele tá alocado em cima do caminhão de qualquer forma, para aquilo ali cair na estrada, muito fácil. Um outro ponto, se você coloca a peça no caminhão, uma sobrepor na outra, peças com medidas, dimensões diferentes, a peça de baixo ela vai ser danificada. Então, o cliente pode passar, Renato, com um equipamento em obra, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não danificar aquele material em obra, mas na hora da operação de devolução ele acaba danificando. E às vezes ele não entende, às vezes ele não imagina que no transporte dele, o pequeno espaço de tempo que a peça ficou no caminhão da obra para a Metroform, aquilo pode gerar indenização para ele por falta de organização em cima do caminhão. Então, se ele conseguir separar os equipamentos por família, conseguir alocar em cima do caminhão de forma ordenada, conseguir que o material que seja carregado em cima do caminhão esteja desmontado, e a gente sempre bate na tecla também, enviar um conferente, um responsável da obra dentro da locadora, dentro da Metroform. Com isso ele vai ter uma garantia. Claro, a gente tem o pessoal treinado, a gente tem nossa equipe que é treinada para poder fazer a contagem e a emissão da nota, só que tendo um colaborador dele ali, ele consegue assegurar até se a quantidade que saiu da obra chegou dentro da Metroform. Ele consegue assegurar isso. E o rapaz que vai estar ali acompanhando e coordenando e orientando na próxima carga lá na obra dele. Fala, pô, o pessoal fala na Metroform teve dificuldade para carregar, eu passei o dia todo lá, o material ficou danificado. Por quê? Porque vocês aqui simplesmente pegaram o bobcat e colocaram o material em cima do caminhão e gerou indenização. E tem algumas coisas que é bem simples, né? Eu lembro que algum tempo atrás, estava dentro de um canteiro grande de uma obra emblemática aqui de São Paulo, e aí eu fui ali, o pessoal sabia que eu era da parte de direção da empresa, né? E por um acaso eu estava ali conversando com o gestor de obra e o cara encostou, falou, eu queria te agradecer. Falei, tal, legal, achei que a gente tinha interagido em algum momento. Aí ele falou, não, conversei com o José lá na logística, né? Poxa, ele me deu algumas orientações aqui que valeu a pena. Eu falei, mas o que foi? Não, agora aqui a gente está usando saco de ráfia, né? E para algumas outras peças, nós colocamos aqui metade de um tambor. Então, o que acontece? As peças miúdas a gente não está perdendo mais, porque quando desmonta a laje, a gente já joga dentro desses recipientes e aí a peça não se perde na construção, enfim, no geral, né? E eu achei engraçado, porque, tipo assim, interessante, na verdade, né? Porque a gente não imagina que você lá do outro lado está conseguindo enxergar
uma deficiência que tem em obra, né? E aí orienta o cliente. Como é que foi isso daí? Você consegue contar um pouco? Consigo. Essa obra, Renato, é uma obra muito grande realmente aqui na cidade de São Paulo, né? São prédios comerciais, prédios residenciais, diversos empreiteiros dentro da mesma obra, o que Legal. acaba gerando também, né, uma certa confusão, o pessoal acaba misturando equipamento dentro do pátio ali, e realmente o pessoal estava executando uma laje muito grande, que demandava diversas peças pequenas. E o pessoal fez uma primeira devolução. Ó, você mandou 500 peças. Não, José, mas eu aloquei 1.000 de vocês, eu perdi 500. Como assim? Eu falo, cara, você tá numa laje relativamente grande dentro do seu canteiro, você tá trabalhando com diversos empreiteiros dentro da sua obra, separa um tambor, foi uma medida tão simples. Separa um tambor, separa uma caixa, coloca do lado da obra, imprime um A4, papel sulfite A4 e cola lá, ó, TFM, porca anticoragem. Faz um DDS pela manhã, reúne tudo e fala, galera, depois que a gente desmontar aqui os pilares, as barras vão para esse lado, as porcas vão para dentro desse tambor aqui que tá escrito. Cara, conseguimos reduzir a perda da obra de um volume assim muito considerável. Legal. Inclusive, esse foi interessante, porque depois a gente chamou esse cliente lá para a Porsche Cup, né? A gente chamou e acabou que esse tema lá, a gente começou a conversar ali, né? Porque é um lugar descontraído, mas queira ou não queira, a gente tá sempre Trocando com um consultor, com outro. E aí a gente começou a conversar isso e aí um foi orientando o outro. Não, cara, eu tô fazendo isso lá na minha obra, ó. Diminuir sensivelmente a parte de indenização, porque a gente sabe que porca, peças pequenas, né? São realmente pontos que podem incorrer em avaria, em perda, né? Uhum. E, cara, foi uma troca de experiência bacana ali. E aí depois a gente visitou outros clientes, viu que realmente o que foi conversado ali, aquele brainstorm, deu certo, né? Tanto é que a gente oferece para alguns clientes, está treinando a equipe de administrativos deles, né? O pessoal que é responsável por recebimento, expedição de material, para realmente passar esses pontos, né? Esse passo a passo, né? Pô, achei muito legal, falei, pô, vou perguntar pro José como é que funciona, né? Show. Agora, outro assunto interessante também, que eu queria... aliás, eu vou te fazer uma pergunta só para a gente fechar, então, esse tema, né? Se você pudesse aqui falar rapidamente, né? O que você falaria como padrão e boas práticas aí e ações preventivas para reduzir ou mitigar esse risco com perda, avaria de material? Você tem alguns pontos aí que você pode citar aí que eu acho que está latente para você aí? Claro. Eu acho que o primeiro ponto, Renato, é a definição dentro do canteiro de obra de um responsável pelos aqueles equipamentos, né? Pela gestão de equipamentos, né? Hoje a gente fala muito em gestor de contrato, né? Realmente é uma função muito importante para isso. Algumas construtoras, elas pecam em deixar a responsabilidade do equipamento para o técnico de segurança, por exemplo. Legal. Ou somente para o almoxarife, né? O técnico de segurança tem diversas atividades que ele tem que executar ali, realmente garantir a segurança dentro da obra. Ele, em tese, não tem que ser responsável pela gestão do equipamento. Não dá para misturar coisa, Não dá para misturar. Então, a definição de um gestor de contrato, uma pessoa responsável por gerir os contratos de entrada e saída dentro da obra, já é um ponto que o pessoal vai conseguir, né, mitigar muito disso, né, conseguir orientar o pessoal. Porque uma pessoa que tem a visão de sempre organizar os equipamentos dentro do canteiro de obra, ele sempre vai estar passando, né? Pô, galera da carpintaria, cara, ó, já travava o pilar aqui, vamos desmontar, vamos colocar no canto. Pô, o pessoal da armação aí, vocês estão usando o dispositivo retrátil, que é nosso dispositivo lá de linha de vida? Sim. Acabou, cara, desmonta, põe no canto. Porque se não tiver um responsável, o pessoal da obra ali vai subir a obra, quer subir, quer terminar e acaba não tendo essa gestão. Um outro ponto é a separação, Renato, dos materiais por locadora também dentro dos canteiros de obra. Né? A Metroform tem uma vasta linha de equipamentos, né, que a gente consegue atender os clientes, e a gente sabe que os consultores acabam fechando também com diversos fornecedores, né, para fornecer, né, uma linha de equipamento específica para cada ponto, e às vezes o pessoal acaba misturando, justamente por essa falta de organização. Então, assim... Já aconteceu o caso de você receber material de outra locadora lá e ter que ligar pro cara e falar, ô, esse material não é meu não, cara. Já, Renato, diariamente. É mesmo? Acontece diariamente de vir um caminhão com proteção, né? Que é o nosso forte no mercado. Sim. E dentro do caminhão ele vê vigas metálicas de escoramento. Aí veio o conferente, pô, Zé, veio viga aqui, mas
A gente alugou proteção pro cara, a gente vai ver lá, a viga é de um outro fornecedor de equipamento pro canteiro. E isso acaba incorrendo em custo, né? Porque o caminhoneiro leva essas vigas de volta, ele vai cobrar o frete de retorno do material, né? A peça foi pra Metroform sem necessidade, depois teve que voltar pro canteiro de obra para depois ir pra locadora de escoramento, dando um exemplo assim. Então pensa qual o custo que isso gera dentro do canteiro. Agora, quando ainda tem um conferente lá, né, Zé? Ainda tudo bem. E quando não tem o conferente, tem só o caminhoneiro, né? Aí é difícil, cara. E tem um negócio também, né, Zé, que, assim, pegando um gancho nessa fala sua, eu percebo lá que tem muito caminhoneiro que não quer participar da contagem, né? O cara fica disperso, quer ir fumar, quer ir conversar. Às vezes ele não quer contar para ele também não ter ali, vamos dizer, a responsabilidade de ter participado da conferência, né? Mas eu sei que vocês é bem duro lá na logística, né? Como é que você trata esses casos? Renato, algumas empresas que fazem a logística da obra, que são o pessoal que manda o caminhão, pessoal de logística mesmo, dos caminhões, as transportadoras, elas acabam ofertando para a consultora esse certo serviço, né? Fala assim, ó, você não precisa mandar deslocar um funcionário seu da sua obra para a Metroform. Meu próprio caminhoneiro vai lá, vai chegar no pátio da Metroform e vai fazer a contagem. Você paga um valor a mais aqui para mim no caminhão, eu faço essa contagem para você. Só que isso na prática, Renato, não acontece. Tá? Claro, não posso dizer em 100% dos casos, tem motoristas que são sérios e acompanham a operação, mas isso é o mínimo. Poucas pessoas fazem isso. E sempre realmente acontece. O caminhoneiro que está lá fala, não, eu sou o caminhoneiro e eu sou o conferente. Um acordo feito com a transportadora, com os nossos clientes. Aí a gente está descarregando o material lá e o motorista vem acompanhar. Não. No telefone, tô aqui no pátio, vou no banheiro, vou sair lá fora para fumar, e acaba não acompanhando o processo de contagem. Então, sempre que acontece isso, a gente manda um e-mail para os nossos clientes orientando, falando, veio o motorista aqui, trouxe o material, se apresentou como um conferente, porém ele não executou a tarefa, a atribuição de conferente. Ele descarregou o material, ele assinou a nossa nota fiscal em branco, basicamente, sem ler, sem conferir se realmente o que ele descarregou, entendeu? Então, isso também, volto a dizer, é muito importante hoje dentro do canteiro, as construtoras terem um colaborador com esse foco. Ele é o gestor de contrato da obra, tanto da parte de equipamento, da parte de máquina, o pessoal que acompanha os prestadores de serviço. Então, porque se tem alguém responsável que acompanha a locação do início ao fim, eles conseguem reduzir esse custo. Agora, José, eu sei que acontece lá em alguns casos, mas se a pessoa tivesse separado esse material em obra e soubesse com foto exatamente o que ele estava carregando e criasse uma lista e mandasse lá para você, você já teria uma lista também para você ter uma base do que saiu lá e o que chegou, até para orientar o cara. Ó, você falou aqui que carregou isso aqui, mas olha, aqui não chegou esse material nessa totalidade. Até porque eu sei, né? Eu queria até que você contasse um pouco que a Metroform, ela, vamos dizer assim, ela criou uma série de situações para mitigar esse risco, né? Por exemplo, hoje eu sei que a carga lá, ela é toda filmada, né? A gente sabe que tem um duplo check, né? E eu acho que o principal é a filmagem. Já aconteceu o caso da pessoa bater o pé, que mandou o material, e como a gente tem a filmagem de todo o trabalho sendo realizado, inclusive com o material em cima do caminhão, ficou fácil provar, né, que realmente o material não tinha chegado no nosso pátio. E aí ele teve que resolver esse assunto com a transportadora que ele contratou, né? Como que você vê esses casos aí? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu falei assim, bem superficial, mas eu sei que vocês criaram uma série de, vamos dizer assim, de auditorias lá, né? Não só filmada, mas... Enfim, conta um pouquinho disso aí pra mim. Sim. Inclusive, Renato, eu acho importante expor aqui um caso recente que a gente teve lá dentro da empresa que ilustra bem essa organização que a gente tem, né? Nesse caso não seria de devolução, seria de carga, mas a questão é bem similar. Carregamos um produto para o equipamento, né? Para o cliente, que chama proteção para os postos dos elevadores, né? Uma porta bipartida que a gente tem que consegue proteger o vão do elevador do cliente. E junto com essa porta, a gente vendeu, né? Fez a venda de parafusos e buchas, né? Que o pessoal usa para poder fazer a fixação desse material nos elevadores. Tranquilo, fizemos a nossa operação de forma padrão. O motorista, inclusive esse caso era um caso que o motorista veio para a Metroform fazer a conferência, assinou a nota e foi embora.
2 dias depois, e o cliente lá, pô, Zé, vocês esqueceram de mandar as buchas parafuso, cara. Só um minuto que a gente vai verificar aqui. Puxamos no sistema, o parafuso, né, de acordo com o nosso sistema, tinha sido enviado para o cliente. Falou, não, Zé, não chegou pra gente. Falei, cara, a gente tem um sistema de auditoria aqui internamente, que a gente consegue mostrar para você que esse material chegou em obra. O que a gente faz hoje, Renato? A gente registra a operação de carga passo a passo. Legal. Parte a parte. Por quê? Antigamente, o pessoal tinha o costume de carregar o caminhão, tirar uma foto de lado e arquivar. O cliente, pô, Zé, você não mandou as porcas parafusos. Como que eu consigo provar para o cliente? Se só tem somente uma foto que está de lado mostrando todo o equipamento. Então, o processo que a gente tem hoje nas cargas é coloca uma fiada de tela, tira foto. Coloca os suportes ali, tira uma foto. É uma carga que demanda parafuso e porca. A gente tira uma foto do saco de rafa aberto para mostrar que tem um parafuso lá dentro e tira uma foto do saco de rafa em cima do caminhão. Tá? Foi o que aconteceu nesse caso. A gente conseguiu mandar para o cliente falar, cara, ó, esse dia aqui você carregou esse material, existe o registro fotográfico dos materiais, a nota foi assinada e tá aqui. Aí ele foi resolver com a transportadora dele. Provavelmente houve, né, uma evasão desses materiais de cima do caminhão. Não chegou para ele. A gente conseguiu provar que saiu do pátio da Metroform por esse registro fotográfico. Legal. Um caso curioso, né, que aconteceu, eu acho que já tem uns 2 anos, foi o caso do caminhão que foi parado numa barreira alfandegária, né? Uhum. E que o caminhoneiro, ele estava com a nota fiscal, mas eles não estavam com um contrato de locação. Uhum. E aí o equipamento foi apreendido junto com a carga, com o caminhão, né? E a gente conseguiu desembaraçar isso no posto fiscal, porque a gente tinha um contrato assinado, né? E isso é uma dor que tem muitos clientes que ligam para mim, Renato, pô, libera meu material aí, porque não assinou o contrato, mas olha, estamos em assinatura, tal. Conta para mim aí, até para reforçar para os nossos clientes aí, a dor de cabeça que dá se você não tiver um contrato assinado, porque no final das contas, como a gente manda o material manutenido e pintado, às vezes quando para no posto fiscal, o fiscal fica com dúvida se trata-se de um equipamento novo ou de um equipamento que realmente foi recondicionado. Se você não tem o contrato ali confirmado da locação, aquilo pode incorrer numa multa, né? Foi numa multa por ser um produto aparentemente industrializado nesse caso, exatamente. Né? Nós já pagamos uma multa cara, uma multa de 50 mil reais por conta, né, de que ali no momento eu não consegui provar que existia o vínculo de locação, né? Porque você tem que estar com um documento fácil, né? Nesse caso aí, como o posto fiscal estava próximo ali, foi fácil a gente, com uma caminhonete, correr ali e apresentar toda a documentação e a defesa. Mas o que você indicaria aí para o pessoal aí, né, para o pessoal saber a importância de você ter toda a documentação assinada, ter uma nota fiscal adequada, com CFOP certo, na transferência de material, enfim. Né? Galera, vamos assinar uns contratos, hein? Isso é uma dor, Renato, que a gente passa lá, né? O cliente, ele quer o material posto em obra, né? A obra dele tá subindo, ele quer o material posto em obra e, às vezes, em paralelo, a gente tá fazendo toda a tratativa de contrato comercial, verificando o preço, orçamento daqui, e o cliente quer antecipar a retirada dele antes de finalizar esse processo. Só que pode acontecer justamente o que você disse, né? Se no processo de carregamento, hoje, uma obra não consegue retirar todo o equipamento dela numa única carga, em um único veículo. Então, você pensa, 5, 6 veículos movimentando dentro de São Paulo, seja para outro estado, com material que, de repente, o processo de contrato está andando em paralelo ali, por mais que ele esteja com a nota fiscal, se ele for parado, aquilo gera uma multa para a Metroform, pode gerar até para o próprio cliente. Exato. Então, assim, o pessoal realmente tem que dar uma importância para essa parte de contrato para assegurar eles e assegurar a gente, né? A gente manda o material de locação, só como a gente vai provar no posto que aquilo é material locado, que o cliente não está comprando? Que você sabe, quando a gente compra o material, existe uma série de encargos e impostos que as obras têm que pagar com isso. Com certeza. Aquilo foi locado, mas como que a gente prova pro fiscal que aquilo foi locado se não existe o contrato de locação? Então, assim, realmente é correr paralelo. Tem que correr junto à parte de operação ali, projeto, assistência técnica, fabricação de material, manutenção, e na mesma velocidade, no mesmo ritmo, tem que correr a parte de contrato, justamente para os nossos clientes e a gente também não ficar, né, sem essa segurança de, o caminhão tá indo para a obra, vai chegar lá tranquilo, caso seja parado a gente consegue assegurar, tá aqui o contrato, tá aqui nota fiscal, justamente por isso. Legal. Muito bom, cara. Nossa, esse bate-papo nosso aqui, a gente podia ficar umas 5 horas aqui falando, aqui que tem assunto, cara.
Nós já estamos indo pro finalzinho aí, mas eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para você. Claro. Quais são as mudanças significativas que você vem percebido no nosso setor aí nos últimos anos? Primeiro, Renato, uma crescente muito grande, né? Eu consigo enxergar uma crescente muito grande no mercado e as consultoras sempre pensando em redução de custos, né? A gente sempre quer fazer mais com menos recurso. E o pessoal de obra acaba pecando um pouco neste ponto. Acaba querendo reduzir custos, talvez de lugares que não deve ser reduzido. Então, assim, de repente, pô, Zé, eu vou concretar metade da minha laje, manda metade do material. Fala, cara, você vai ficar desprotegido. Então, assim, talvez se você aumentasse o custo de uma pessoa dentro da sua obra, que seja o responsável por toda a locação de equipamento, você não teria custos finais de indenização, você conseguiria andar com a sua obra até o final com um custo menor, entendeu? E saber exatamente o equipamento que você precisa em cada estágio, sem ficar com o material parado em obra. Exato. Né? Acontece também do pessoal querer fechar um sistema com a gente, que a gente enxerga que aquilo não vai ser útil para o cliente. Então, assim, o pessoal lá do suprimentos acaba, não, manda aqui 100 metros de pré-concretagem. A gente vai em loco na obra, fala, cara, mas você tá só concretando metade da laje. Não, mas pediram para me fechar 100, mas, pô, pediram? A gente vai mandar simplesmente para mandar por você? Sim. Então, assim, é realmente uma falta de organização nesse ponto. Então, ter uma pessoa responsável nesse sentido, cara, a gente consegue mitigar muito custo aí dentro dos canteiros. Ô Zé, você sabe que eu e o Thiago, nesses últimos 2 anos, a gente vem viajando bastante para outros países, buscando tecnologia, buscando inovação, principalmente por conta desse apagão da mão de obra, né? A gente vem buscando mesmo outros tipos de equipamentos que podem, de alguma forma, vamos dizer assim, automatizar a construção civil, né? Mas o que a gente sempre esbarra aqui no Brasil, diante dos outros países, pelo menos o que a gente conversa com gestores da Europa, né? A gente teve no continente asiático agora há pouco tempo, é que eles investem muito lá em treinamento, né? As equipes não entram dentro das obras, as pessoas não são colocadas em operação antes de passar por um treinamento, de uma qualificação, né? E não é uma coisa só ligada a papel. O que eles menos estão preocupados lá são com papel. Eles realmente investem numa escola, né? Numa sala de aula antes do cara ir pro canteiro, né? Pô, ninguém entra num canteiro de obra lá se não passar por esse série, né? onboard, vamos dizer assim, né? De início de obra, né? E por conta disso, você sabe muito bem que a Metroform agora entrou em plataformas, né? Sim. Nós estamos trabalhando com PTA, né, com as tesourinhas, né, justamente que é um produto que a gente acha que vai trazer automatização, né, que a gente quer estar entrando na indústria, na indústria, na logística, né, nos galpões logísticos. Então, assim, e como é que está sendo esse desafio para você? Porque antes a gente estava trabalhando só com material metálico e agora a gente está indo para a área de acesso, né? Como é que está sendo essa interface sua e do seu time com esse advento da plataforma? Eu não posso citar aqui, né, pessoal? Mas, assim, a gente vai trazer outras tecnologias, mas eu acho que a plataforma já está aí. Já está quente, então a gente né? já pode falar um pouco dela, né? Sim, é novidade pra gente lá, né, Renato? Eu, junto com a minha equipe ali, a gente vem fazendo uma série de treinamentos, justamente o que você comentou agora, né? A gente ingressou no mercado de locação de plataformas de acesso, só que para isso, para prestar um bom atendimento pro cliente, a gente tem que estar em treinamento. Então, a gente vem fazendo treinamento pela parte técnica, a parte de operação, como carregar, né? A melhor forma de carregar isso daí, fazendo relatório, ficha técnica, ficha de registro, para quando a gente tiver, né, a todo vapor realmente com essas locações de máquinas, a gente consiga atender o cliente da melhor forma. É um desafio nosso novo lá, tá todo mundo abraçando, tenho certeza que vai dar certo. Ótimo, muito bom, cara. José, tá chegando no final. Conta uma experiência marcante sua, assim, que a Metroform fez uma diferença na sua vida aí. Renato, eu quando entrei na Metroform, né, como eu já disse aqui, eu entrei na parte de SDR lá, já cursava, né, engenharia de produção, já tinha um curso técnico da parte de mecânica e por mais que eu tava ali, né, desenvolvendo na parte comercial mesmo, né, a abertura para mim poder atuar na parte de operação da Metroform para mim foi, cara, simplesmente não tenho o que dizer. Eu realmente me encontrei dentro de um setor, me encontrei dentro de uma empresa e depois que eu desci para a parte de operação, o meu crescimento ali embaixo foi muito rápido.
Quer dizer, a gente conseguiu ligar, né, todo o meu conhecimento com o que a empresa pode entregar para a gente de informação e com isso eu consegui crescer muito, tanto profissionalmente quanto realmente a parte de aprendizado mesmo dentro da empresa. Então, acho que esse ponto, essa passada ali da parte comercial para a parte de operação, lá no meu início, quando eu ainda cursava engenharia, foi muito marcante para mim, porque eu consegui realmente me encontrar e me desenvolver naquela área. Você como jovem, né? E prata da casa, né? Um profissional de excelência lá para nós. Como é que você vê a atratividade da Metroform para um jovem hoje de mercado? Você acha que é uma empresa que transmite um desafio, brilho nos olhos? Porque a gente sabe que a geração hoje não é só você ir para uma empresa, ter um cargo, executar uma função. Você tem que ter um propósito, você tem que estar assim... É legal você estar sendo desafiado todo dia ali para você mostrar que você tem um crescimento, né? Como pessoa, como profissional. Como que você vê isso? Se você tivesse que dar uma dica para os jovens hoje, né? Como é que você fala... O que você falaria da empresa para criar atratividade, né? Sabendo que a gente está aí... Ontem mesmo eu estava no RH lá, a gente está com mais de 20 vagas em aberto, né? Porque a gente está expandindo aí para outros setores, né? E precisando bastante de pessoas na área de engenharia, né? Na área de logística, enfim. A Metroform investe muito no menor aprendiz, nos estagiários. Você foi um estagiário e hoje você chegou à coordenação. Então, quer dizer, é uma realidade, né? Porque tem empresa que às vezes contrata, fala que você vai ter ali um plano, um PDI, um plano de carreira, só que na prática não funciona, né? Como é que você vê a Metroform? Eu sou a prova viva disso, Renato. Como você bem disse, né? Eu entrei na empresa estagiário, executando uma função de estagiário e percorri, né, galguei muitas funções até chegar na parte de coordenação ali da logística. E a Metroform, ela proporciona isso para os funcionários, né? Não só eu, contra outros exemplos que tem dentro da empresa. A gente sempre prioriza olhar para dentro antes de olhar para fora. Tá? A gente realmente precisa de um cargo com a parte analítica melhor ou com um cargo para a parte de gestão, para a parte de análise. A gente não vamos olhar no mercado. Não, vamos olhar para dentro de casa. A gente tem alguém aqui dentro que consegue executar essa tarefa? Essa pessoa precisa do quê? Precisa de um treinamento, de uma orientação, de uma especificação? A gente sempre pensa em promover quem está dentro para depois poder olhar no mercado. Legal. E para a gente finalizar aqui, na sua visão, o que diferencia a Metroform no mercado? O que diferencia a Metroform no mercado, Renato, com certeza é a variedade de equipamento e a capacidade de a gente trazer solução para o cliente. Então, a gente não é somente um locador de equipamento, a gente consegue trazer solução para o cliente. A gente consegue atender ele, independente do método construtivo, da forma que ele está executando a obra. Fantástico. E, além de tudo, a gente consegue atender ele do início ao fim. Aí, volto a dizer, existe algumas locadoras que só trabalham com uma linha de equipamento, a Metroform não. O cliente consegue fechar com a gente tanto a parte de produção metálica, escoramento, agora a parte de acesso, né, com as PTAs ali, a parte de SLQA, piso a piso, até a prestação de serviço da montagem desses piso a piso. É um amplo portfólio, então, um amplo portfólio, com certeza isso é um diferencial da Metroform no mercado. Espetacular. Pessoal, infelizmente estamos chegando aqui ao final. Eu acho que, Zé, a gente vai ter que marcar um outro encontro. Tem que marcar aí, uma nova edição. Porque tem bastante coisa pra gente conversar, né? Sim, sim. Mas eu tenho certeza que o papo de hoje valeu a pena, né? A gente tocou em pontos importantes, são dores, né? Tanto da Metroform, tanto da empresa locadora, né? Como dos clientes. E eu tenho certeza que as informações aqui podem servir muito para você aí dentro do seu canteiro de obra. E eu gostaria de convidá-los, né, para quem tem interesse, a gente pode estar fazendo uma palestra aí para o seu pessoal, para falar um pouquinho mais de logística, né? Levar o Zé aqui com a experiência dele, levar o Paulo com a experiência de projeto, para poder, lá na ponta, explicar um pouco melhor para os seus colaboradores como que eles podem fazer a gestão do material em obra, né? Os desafios, enfim. O interesse aqui é que a gente dissemine informação, né, para o setor da construção civil. E esse papo de hoje eu tenho certeza que serviu para todos nós. Muito obrigado, Zé. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Obrigado, Renato. Tá? Foi muito bom o papo aqui hoje com você. Muito obrigado, viu? Agradeço, seja bem-vindo aí. Agradeço, Renato. Agradeço a oportunidade. Legal. Metroform, vem com a gente. Vem para Metroform. Vem para Metroform.